Descoberto uma estrutura gigantesca, na verdade uma suposta estrutura gigantesca em cima do objeto interestelar 3E Atlas, que pode ser como lâminas, né, que levou o astrônomo Ray, que eu gosto muito dele, a pensar que talvez o objeto seja uma nave alienígena. Pessoal, ele não afirmou isso, mas ele começou a supor, né, que talvez seja, porque ele começou a ver algumas coisas estranhas acontecendo. E logo em seguida, nesse mesmo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o vazio de Bootes. É uma coisa que a galera lá do TikTok me pediu muito, então eu decidi postar aqui no YouTube junto com esse vídeo. Então esses são os temas do vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem, tenham um ótimo fim de semana, então vamos começar com o vídeo. Pode existir uma enorme estrutura em cima do objeto interestelar 3E Atlas, ou então uma montanha gigante. Bom pessoal, todo mundo sabe que o objeto interestelar 3E Atlas está cada dia mais próximo da Terra, inclusive na próxima sexta-feira, se não me engano na sexta ou no sábado, é o dia do periélio do objeto com a Terra, ou seja, ele vai fazer a sua passagem mais próxima da Terra. Então, de hoje, nos próximos dias, é uma oportunidade boa para a gente acompanhar o objeto com telescópio, quem tem telescópios muito bons, para poder ir vendo a evolução até o dia que ele fazer a passagem mais próxima da Terra. E a cada dia que passa, pessoal, ele vai ficando cada vez mais perto, a gente vai podendo ver melhor um pouco, cada dia mais, do núcleo do objeto. O astrônomo Ray é um astrônomo, um astrofotógrafo que eu acompanho demais, eu gosto muito dele, porque ele é muito sério com as observações dele. Ele ganha muita visualização com os trabalhos dele e é uma visualização justa, porque ele faz realmente um trabalho muito sério. Ele é muito coeso quando ele explica das coisas e isso, para mim, me ganha de primeira. Só que nas observações do astrônomo Ray, pessoal, ele sempre tende a pensar que o objeto interestelar 3E Atlas é um tipo de cometa distinto que não existe aqui no Sistema Solar, mas pode ser comum de outro sistema solar. Só que na última madrugada ele começou a fazer observações, agora que ele se aproximou mais da última vez que ele observou, agora ele está tendendo a pensar que o objeto é uma nave. Olhando as fotos, vou mostrar isso a vocês também. Sabemos que ele está girando, e devo ter mostrado a vocês as fotos deste cometa, o 3 Atlas, girando muito. Mas conforme me aproximo, e também, o cometa está se aproximando de nós. O que estou percebendo agora é que ele não está apenas girando, ele tem lâminas. Agora estou dizendo, agora na minha mente, comecei a pensar como uma nave espacial. Então posso estar alucinando, então queria mostrar a vocês os dados. Sim. Pode ter, talvez 2 lâminas, talvez 3, e pode estar girando. Para mim, parece mais uma roda giratória do que qualquer outra coisa. Agora, isso pode ser meus olhos e meu cérebro começou a pensar. Sim, isso é uma nave espacial, certo? O que é algo que agora estou tendencioso do lado do cometa para o lado da nave espacial. Eu fiquei um pouco surpreso quando o Ray falou isso, porque o Ray, ele realmente não gosta nem de citar muito essa questão de nave. Ele falou que quando ele começou a observar o objeto pela ocular do telescópio dele, ele começou a ver coisas estranhas acontecendo na superfície do objeto. E isso não é semelhante com nenhum cometa que existe aqui no Sistema Solar. E acha que também não é semelhante com uma Lua, nem com um fragmento de um planeta. A primeira observação dele, utilizando um filtro específico, ele pôde perceber que a forma do objeto pode ser semelhante a uma batata, sabe? Igual aquela lua de Marte. Aí depois ele foi melhorando cada vez mais os filtros, né? Colocando um filtro melhor para tentar revelar melhor o núcleo do objeto, para abafar aquela luz que ele emite, né? Reflete do Sol e toda aquela desgasificação dele. Ele começou a perceber que existe uma estrutura em cima do objeto. É como se fosse uma montanha, ou então uma lâmina gigante. Ele utilizou o termo lâmina. E essa estrutura dá variações de brilho para quem observa aqui na Terra. Então ele começou a especular que talvez possa ser de fato alguma coisa não natural. Só que ele até ficou com medo de jogar essa ideia na internet, porque assim, muita gente assiste ele, muita gente gosta do trabalho dele. Ele falou que ele entende de astrofotografia, mas ele não entende sobre outras questões físicas de estudos científicos, né? Como, tipo, aqueles cientistas fazem. Mas ele trabalha muito tempo observando cometas, objetos celestes, ele tem ótimos equipamentos. Ele falou aqui, pessoal, que isso aqui não se parece nada com nenhum dos cometas que existe aqui. Mas ele falou que isso aqui não é uma afirmação. Muito importante falar isso aqui. Porque a gente precisa esperar os dias passar, até a próxima sexta ou sábado. Quando ele ficar mais próximo da Terra, a gente vai poder entender melhor e resolver esse enigma da superfície do objeto. Ele também faz uma crítica porque as agências geralmente focam muito na coma do objeto, que é tudo que a gente já viu esse tempo todo. Por que agora que tá dando para ver melhor o núcleo do objeto? Por que agora que tá dando para ver melhor
a atividade do núcleo, porque ele com o telescópio na casa dele consegue ver. Por que que as agências não tentam agora, já que eles conseguiriam ter uma qualidade 1000 vezes melhor que ele obtém aqui da Terra? Ele faz essas críticas, pessoal. Mas enfim, como ele falou, não levem isso como uma afirmação, é só o que ele está tendendo a pensar. E é isso, gente. O que vocês acham disso? Bom, eu vou esperar os próximos dias, né? Se sair mais alguma observação, vou vir cá trazer para vocês. O grande vazio de Bootes é de longe um dos maiores mistérios da astronomia e muitos cientistas tentam buscar explicação para essas grandes regiões que são pouco densas de matérias até o dia de hoje. A primeira vez que essa região, vasta região, foi vista foi lá em 87, de 86 para 87, quando alguns astrônomos, cientistas da Universidade de Harvard estavam estudando o universo. Mais em específico, naquele mesmo dia, eles estavam estudando redshift. São galáxias muito distantes que não brilham mais na luz visível, mas sim a luz dela brilha no infravermelho. E quando eles estavam observando a galáxia de Bootes, eles puderam ver próximo a essa galáxia uma vasta região. Essa região se estendia por mais de 300 milhões de anos-luz, de ponta a ponta. Essa região era um enorme vazio. Quando eles observaram a primeira vez, eles ficaram assustados. Não viram nada naquela região. Então, naquela mesma época, em 87, surgiu um estudo científico. Encontrei, pessoal, esse estudo. Eu fui bem a fundo nos registros lá, sabe? Aí esse estudo foi esse aqui, pessoal. Eles detalharam melhor como era essa região. E tem uma parte nesse estudo que é bem interessante, que eles colocaram assim: imagina você estar no vazio de Bootes e olhar para o universo. De um vazio, olhar para uma grande população de objetos. Com o passar do tempo, com o aperfeiçoamento das tecnologias, eles puderam perceber que a região do vazio de Bootes não era exatamente vazia, mas tinha um certo 60 galáxias ali. Só que, olhando assim, não dava para vê-las. Com o passar do tempo também concluiu-se que, muito provavelmente, essa região do vazio de Bootes pode ter se formado através de colisão com outros vazios. Sei lá, talvez o encontro de diversos vazios pequenos se fundiram no passado e formou esse vazio enorme. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, ele me perguntou. Aí ele falou assim pra mim, ele gosta de supor coisas exóticas, né? Ele falou assim pra mim: Rivaldo, imagina se existisse uma civilização muito avançada capaz de criar uma coisa como essa. Tipo, se esconder em uma região menos densa pra não querer ser vista nem mesmo detectada. Eu falei assim, olha, imagina, né? Tipo, se pudesse existir, mas não tem nenhuma prova disso. Só que em 2015, quando eles estavam estudando o ponto frio na radiação cósmica de fundo, no CMB, que é aquela radiação liberada após o início do universo, eles encontraram um outro vazio ainda maior. Esse vazio, meus amigos, se estende a mais de 1 bilhão de anos-luz. Inclusive, eles publicaram um estudo científico, pessoal. O estudo científico é esse aqui. Aqui foi um estudo científico publicado em 2015 que mostra melhor essa região. Gente, olha só que incrível. Eu não sei ao certo se tem muitas populações de galáxias dentro desse vazio. Eu também não sei. Deixa eu ver se tem o nome do vazio aqui. Ah, tem. Olha só, gente. E engraçado que essa região aqui em específico corresponde a cerca de 1,2% do universo observável, para você ver o quão grande é essa estrutura. Gente, é incrível demais, cara. Incrível demais. Depois eu vou publicar um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre o ponto frio na radiação cósmica de fundo, que também é uma coisa bem interessante. Todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Se você curte meu trabalho, a forma que eu explico, é só você deixar um like nesse vídeo, me seguir aqui para você continuar recebendo os vídeos. Fiquem todos bem e até mais.